Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar essa parafusadeira da marca DeWalt, modelo DCD7781. Vamos mostrar as suas principais características técnicas, prós e contras dessa parafusadeira e alguns detalhes a mais aí que vocês vão ver ao longo do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Este kit que eu adquiri da DeWalt é o modelo DCD7781D2. Neste kit tem essa embalagem, né? Vamos abrir ela e vamos ver o que ela traz com ela. Este kit da DeWalt, como vocês podem ver, né? Ele é constituído então pela parafusadeira, né? Eu já tenho uma bateria aqui acoplada a ela, né? Uma segunda bateria então de 2 Ah, o carregador, a própria mala, né? Que é o case aqui então de suporte e proteção para ela. Um clips que a gente vai instalar depois e um manual de instruções, né, com informações básicas sobre esse produto. Para iniciar, eu vou ressaltar, né, duas características bastante importantes que, na minha opinião, né, foram as decisivas para a escolha desse produto. A parafusadeira é brushless, como vocês podem ver aqui no corpo dela, né, tem várias vezes escrito brushless. Ou seja, o seu motor é de uma tecnologia superior aos motores que possuem escovas. Outro fator muito importante é o torque, né? A força que eu tenho então no mandril desse produto, dessa parafusadeira, que são 65 Nm. Isso é muito torque para uma parafusadeira desse porte. Bem, a parafusadeira então ela já vem, né, com uma pré-carga nas baterias. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? A gente está vendo aqui, ó, um LED, somente um LED se aciona então aqui quando a gente faz um teste de carga. Na outra bateria a mesma situação, somente um LED acionando. Visto que as baterias estão descarregadas, né, eu vou dar a primeira carga em cada uma delas e depois a gente retorna com o vídeo. Agora, com as duas baterias já carregadas, a gente pode falar um pouquinho então mais sobre a parafusadeira para que a gente possa ter um melhor conhecimento dela. Quais são as principais características, né, e o que chama atenção nessa parafusadeira, né? É a questão do motor brushless, né, que é um motor sem escovas, né, muito mais eficiente e durável, proporcionando uma vida útil, né, muito maior para a ferramenta e com a facilidade de manutenção, porque praticamente não tem manutenção, a gente tem que dar só uma limpadinha nela quando usa, né? E não precisa trocar escovas, e isso facilita bastante o uso do equipamento. A bateria é uma bateria de 20 volts, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois. É uma bateria de íons de lítio, né, que oferece uma alta capacidade e autonomia, né? O tempo de carga é rápido, né, com menos interrupções. Ela vem com duas baterias de 2 Ah, que dá uma boa autonomia, né, para ela, e caso acabe a bateria, né, enquanto a gente está utilizando uma, a gente pode estar carregando a outra bateria sem problema nenhum. Com isso não interrompe o nosso trabalho. A questão do torque, né, pessoal? Essa aqui é uma outra característica bem importante. Ela tem um torque máximo de 65 Nm por metro, né, que permite apertar parafuso, né, das mais diversas bitolas aí com bastante facilidade. E o ajuste de torque, então, que permite então de 15 ajustes de torque aqui próximo ao mandril dela, né? Então isso facilita bastante o uso dela na marcenaria, enfim, né, em algumas atividades aí que requer um pouco mais de delicadeza, eu diria, né, no aperto dos parafusos. Outra característica, né, dela e de outras parafusadeiras, né, velocidade variável. Ela tem duas velocidades aqui controladas de maneira mecânica, né, através dessa chave aqui no topo da parafusadeira, e também o controle de velocidade aqui no gatilho, que a gente pode estar alterando e controlando então a velocidade dela sem problema nenhum. Ela tem reversão, né, aqui nesse botão. A gente pode girar em sentido horário e em sentido anti-horário. O botãozinho aqui no meio, ele trava o gatilho, então para não ser acionado de maneira errônea, vamos chamar assim, né? Então isso também é uma travinha de segurança que ela possui. Na velocidade 1, né, que é a velocidade baixa, né, ela tem uma rotação então de 0 a 500 RPM, e na velocidade 2, que é a velocidade alta, a velocidade dela então vai de 0 a 1750 RPM. Outra característica interessante dela é um drill, né, todo de metal, né, o que garante, né, um aperto rápido da ferramenta e facilita bastante aí no dia a dia. O diâmetro então, né, permite, né, o uso, né, de brocas até 13 mm. Esse mandril, né, de aperto rápido facilita bastante, né, a troca de ferramentas, né, brocas ou do bit no serviço que a gente está utilizando. Aqui no mandril, né, além do ajuste de torque, a gente permite então o ajuste na opção de furadeira ou na opção de furadeira com martelete, então que facilita o uso ou que permite o uso dela em concreto. Com relação à capacidade máxima dessa furadeira, o fabricante recomenda então usar em madeira furos até 25 mm, em aço até 13 mm e em alvenaria também 13 mm. Na furação, né, de concreto, ela tem, então, na velocidade 1, ela tem de 0 a 8.000 impactos por minuto, e na velocidade 2, ela varia, então, de 0 a 29.750 impactos por minuto, o que é bastante, né, para um equipamento
pequenininho como esse. Ela é bastante ergonômica no uso dela, né, pessoal? Então, tanto para quem é destro quanto para quem é canhoto. Então, o que facilita bastante o uso do equipamento, né? Toda essa parte aqui que a gente tem contato, então, é emborrachada. Bastante fácil o uso dela. A questão do encaixe, né, da bateria também é bastante simples, né, de tirar e trocar a bateria. Outra característica que ela apresenta, né, ela tem uma iluminação, como vocês estão vendo aqui, né? Então toda vez que a gente quer utilizar, né, ou fazer algum furo, ela permite então uma visualização do que a gente está fazendo. O LED ele fica logo abaixo, então aqui do mandril, né, acima do gatilho. É uma posição boa? Ela é. Não é de toda ruim, né? Mas vocês estão vendo, se conforme for, ele apaga com o tempo, né? Depois de um tempo acionando o gatilho, ele acende novamente. Então, dependendo da situação, o mandril, né? Como vocês estão vendo aqui, ele pode fazer sombra, né? Pode atrapalhar um pouquinho, mas tem gente que prefere a iluminação aqui na parte de baixo, né? Um pouco acima da bateria, que vai iluminar melhor, então, a área que está sendo perfurada. Mas essa iluminação aqui já ajuda bastante. Então, outro acessório bastante interessante, né, esse clips, que permite que a gente utilize, né, esse equipamento apoiado, use ele, né, como um apoio para que tenha no bolso ou no cinto, né, quando a gente está utilizando o equipamento e tem um ponto de apoio e livre as mãos, né, as duas mãos para poder trabalhar, segurar uma peça e depois, né, dela firme segurado com a mão, a gente consegue pegar a parafusadeira que está, né, presa no cinto e utilizar ela, né. Então, além do clips, né, ele tem uma alça, um ponto de conexão aqui de apoio, onde a gente pode estar amarrando, né, uma pequena corda, um outro ponto de coragem, um pequeno cabo de aço, né, para que a gente possa manter essa ferramenta presa ao nosso corpo em caso de trabalho em altura, evitando assim a perda do equipamento em uma queda, em um ambiente de risco. Agora vamos falar então sobre o conjunto bateria-carregador, né? A bateria, como a gente já falou, de tensão máxima de 20 volts com uma capacidade de 2 ampere-hora. Então, se a gente olhar aqui atrás dela, a gente vai encontrar algumas informações que eu vou deixar aqui no zoom para vocês. Mas esse aqui é o modelo, então, DCB203B3. O que a bateria fala? Né? Que ela tem 20 volts de tensão contínua máxima, uma capacidade de 2 ampere-hora, com uma quantidade de energia armazenada nela de 40 watts-hora. Guardem essa informação. Um outro detalhe interessante, vou dar um zoom aqui para que vocês percebam. Então, as células, né, da bateria desse equipamento, as células internas que a gente tem aqui dentro, elas foram feitas então na China, e o pack, né, esse conjunto todo de bateria que a gente está vendo aqui, ele foi também montado na China. Essa é uma informação interessante, né, para a gente ver a procedência, então, e também com isso a qualidade, né, desse pack de baterias que a gente tem na mão. Outro item, né, é o carregador, né, o BCD107. Ele é um carregador, vamos chamar assim, duplo, né? Ele permite o carregamento de baterias de 12 volts e bateria de 20 volts max, né? Que é esse tipo que a gente tem aqui, né? Com a tecnologia de íons de lítio. O que a gente percebe aqui, né, pessoal? Aqui eu tenho dois LEDs, né? Se eu tenho um LED piscando, ela está carregando. Se o LED está fixo, né? Está contínuo, a bateria está carregada. E se eu tenho os dois LEDs piscando, houve algum problema de sobreaquecimento na bateria ou a temperatura da bateria está muito baixa. Lembrando que a bateria, né, através desses vários pinos, né, ela tem dois pinos, né, o pino B+, e o pino B-, e os outros pinos, né, que então fornecem controle e comunicação, vamos chamar assim, né, entre o pack de baterias e a própria parafusadeira, o controle da parafusadeira, de modo a manter, né, tanto a parafusadeira protegida quanto o pack de baterias também protegido. Então aqui dentro tem um termistor que protege, né, então a bateria com relação a sobreaquecimento e também em excesso de descarga ou descarga profunda. O próprio BMS que tem interno da bateria protege a bateria para que não haja dano, mantendo a vida útil da bateria. Então o que acontece, né? Vamos colocar aqui para carregar. Ó, tem os LEDs. Ele vai começar a piscar, indicando que a bateria está carregando. Como essa bateria está carregada, em breve ele vai cessar de piscar, né? Vai deixar de piscar, indicando que a bateria está completamente carregada. E como vocês estão notando, o LED parou de piscar, né? Então o que indica que a bateria está completamente carregada, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver então que os três LEDs estão acesos do pack de baterias, né? E o próprio carregador confirma então que a bateria está totalmente carregada. Outras informações interessantes que a gente possui aqui do carregador, né? O modelo dele é o DCB107BR, né? Que é um carregador então de 12 volts e 20 volts de íons de lítio, né? A entrada dele é bivolt, né? Ou seja, de 127 a 220 volts, frequência 50-60 Hz com consumo máximo então de 0,5 amperes, né? A saída é de 12 volts ou 20 volts, né? Dependendo do conjunto, com a corrente máxima de carregamento aí de 1,25 amperes. Carrega somente baterias entre a temperatura de 4 graus e de 40 graus, né? Como sempre aqui no canal, a gente gosta de dar aquela olhadinha por dentro do equipamento, né? Então vamos abrir essa bateria e vamos ver o que a gente encontra aqui de interessante para mostrar para vocês.
Bem, pessoal, temos aqui então o pack desmontado, o que revela para nós então como ele é feito, né, como ele é montado. Então aqui dentro, né, abaixo dessa plaquinha a gente pode ver que tem componentes aqui, né? Tem um conjunto de LEDs aqui que indica se a bateria está carregada ou não, né? Os dois terminais de potência, eu diria, né, que entregam a tensão e a corrente então para o nosso equipamento, e os outros terminais de controle. Olhando o pack de baterias, a gente vê que ele é composto então por 5 baterias, né, 5 células, né, que compõem esse pack de baterias, né, do fabricante EVE, que é um fabricante chinês. O modelo então dessa bateria aqui é o ICR 18650/20P, que ela é uma bateria então de 2 ampere-hora com uma capacidade de armazenamento de energia de 7,2 watts-hora. Como são 5 células, né, multiplicado por 7,2 watts-hora, me garante, né, faz com que esse pack de bateria tenha 36 watts-hora de capacidade de armazenamento. Mas se a gente der uma olhadinha aqui atrás, eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, ele fala que ele é um pack de 40 watts-hora. Então tem algum equívoco, eu diria, do fabricante. Vamos fazer agora um ensaio então de teste de descarga desse pack de baterias e vamos ver se ele está entregando, se ele entrega 40 watts-hora ou os 36 watts-hora, conforme a gente constatou aqui agora. Aqui então eu tenho o meu pack de baterias, né, pronto, né, conectado no meu descarregador. Eu vou descarregar ele com corrente constante, né? Eu vou ajustar então aqui para 2 amperes, que é o máximo então desse pack de baterias, né? De carga constante. Não é o que acontece no dia a dia, né, com a bateria, mas vamos tentar extrair aqui então a máxima energia que a gente vai conseguir. Depois a gente vai fazer um teste com uma corrente de 1 ampere também e vamos ver como é que ele se comporta. Eu coloquei uma tensão de cutoff, né, uma tensão de corte de 10 volts. Se o BMS funcionar, ele no máximo, né, ou no mínimo, ele tem que permitir que cada célula chegue a 2,5 volts. Então, se são 5 células, seria 12,5 volts. Então, ele tem que, o pack de baterias vai ter que desligar, né, antes de chegar em 10 volts. E aqui embaixo a gente consegue ver então em roxo aqui a energia então que essa bateria vai drenar então para essa nossa carga eletrônica. Então vamos lá e vamos ver como que ele vai se comportar. Aqui a gente consegue então monitorar a tensão, né? Ver que a gente está em 20,2, já baixou um pouquinho, né? Corrente de 2 amperes, estou drenando então uma potência aqui de 40 watts aproximadamente. E aqui embaixo ele já começa a contabilizar a energia que a gente tem. Então vamos ver quanto tempo ele vai durar, né? Aqui embaixo a gente tem então 1 mAh a capacidade desse conjunto. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui de informação sobre isso. E aqui embaixo o tempo que a gente tem também de duração desse teste. Vamos aguardar. Então eu cheguei ao término do primeiro processo de descarga aqui. A gente conseguiu extrair dessa bateria a 34,2 watt-hora, né? Uma capacidade então desse conjunto de baterias de 1905 mAh. E esse tempo de descarga levou então aproximadamente 57 minutos e 10 segundos. Então para essa bateria com uma corrente de extração, né? Uma corrente de carga de 2 amperes. Visto que o pack de bateria diz que tem 40 watts-hora, multiplicando então 7,2 watts-hora por 5 células que a gente tem, a gente chegou em 36 watts-hora. Esse valor extraído aqui de 34,2, ele está mais próximo então da realidade. Vamos fazer um segundo teste agora com a outra bateria, onde a gente vai extrair, em vez de 2 amperes, 1 ampere. E esse número, né, essa energia, ela tende a aumentar um pouquinho. Vamos ver se a gente vai conseguir extrair então um pouco mais de energia do segundo pack de baterias e vamos ver como é que vai ficar. Então agora temos aqui o segundo teste da descarga de bateria, né, com a corrente de 1 ampere, onde a gente conseguiu extrair uma energia de 35,4 watts, né, melhor do que o primeiro caso, né, e uma capacidade da bateria de 1938 mAh. E o tempo aproximadamente, né, de 1 hora e 56 minutos. Então a gente percebeu, né, que agora ficou bem próximo, né, da real capacidade de retenção de energia das baterias, que foi de 36 watts, mas não chegou nos 40 watts que fala o pack. Isso nos demonstra que é um pequeno equívoco do fabricante quando ele fala em 40 watts-hora. Na verdade, eu estou entregando aí 36. Procurando na internet, a gente encontra o datasheet da EVE, né, do fabricante da célula ICR 18650/20P. Aqui tem algumas informações importantes que a gente tem que dar uma olhadinha e discutir hoje, né, para que vocês entendam um pouco melhor, né, sobre essa característica dessa bateria. O que eu quero dizer para vocês, né, mostrar para vocês, né, as informações principais dessa célula, né, que essa célula, né, é uma célula com uma capacidade máxima de descarga de 2 amperes-hora,
que é o que a gente está fazendo agora, né? Descarregando então com 2 amperes hora. Ela tem uma tensão nominal de 3.6 volts. Eu consigo extrair então uma máxima corrente de descarga de 30 amperes dela, né, em picos, né, obviamente, né, com uma tensão de cut-off, né, de tensão máxima sem danificar a célula de 2,5 volts, com a temperatura então de 80 graus no máximo, né. Enfim, tensão de carga e descarga então máxima 4.2 volts, né, tensão de carga, e a tensão de descarga, como eu já falei, de 2,5 volts, com um peso por célula de 45 gramas, né. Aqui as dimensões dela, a temperatura de funcionamento dela, enfim, mais algumas outras informações. Enfim, ele traz uma série de outras informações. E aqui, pessoal, o que eu queria mais mostrar para vocês nesse datasheet, ele mostra aqui o ciclo de vida, né, então, dessa bateria. Nota, né, com a descarga então de 20 amperes, temperatura de cut-off aqui de 80 graus, com 2.5 volts de tensão de corte. A capacidade, depois de 300 ciclos, ela vai ser um pouco maior então que 1.200 mAh, né? Ou seja, que é o 60% da capacidade nominal que eu tenho. Então, para a gente ter uma ideia, né? Obviamente a gente sabe que todo ciclo de carga e descarga vai reduzindo a vida útil da bateria. Então, após 300 ciclos, eu tenho uma capacidade então de carga dessa bateria, né? Desse conjunto, desse pack de baterias, então de 60% do nominal que eu tinha quando o equipamento era novo. Então esse é um dado que é interessante a gente ter guardado, né, e a gente perceber essa redução, né, na vida útil da bateria ou da carga da bateria com o tempo. Bem, como vocês estão vendo, eu estou medindo a tensão na bateria de 16.25 volts, né, essa bateria está descarregada. Estou solicitando um auxílio aqui da minha esposa, ela vai apertar o botão aqui para a gente ver em que ponto que a bateria ela vai desligar, né, em que ponto que a parafusadeira vai desligar, protegendo assim o pack de baterias. Então, como vocês viram, quando chegou em 10.2 volts, né, a bateria cessou, né, cortou o funcionamento, né, deixou de funcionar, protegendo assim toda a eletrônica da parafusadeira. Uma coisa que me incomodou nessa parafusadeira, então, é a folga que eu acabo ficando aqui na maleta quando eu tenho o clips instalado. Então, estou com o clips aqui instalado, tanto para quem é destro como para quem é canhoto, né, colocando do outro lado, vou ter essa folga aqui, né, no case que me dificulta o fechamento, né, que me proíbe até o fechamento de maneira adequada sem forçar o case aqui com risco de quebrá-lo. Então esse é um problema que a Devolt pode melhorar e deve melhorar, né, em projetos futuros. Bem, pessoal, essas foram as principais informações dessa parafusadeira. Mostrei para vocês as suas principais características, né, os seus prós e alguns contras, né, como a questão da capacidade da bateria e a questão do case, que foi algo que eu não gostei. No restante, até agora, só elogios, né, para essa parafusadeira. Caso vocês queiram, deixem nos comentários, a gente pode fazer um vídeo mostrando esse equipamento por dentro, né, as suas principais características dele por dentro. Eu não consegui fazer isso, né, só mostrei da parte da bateria, que é uma coisa que sempre importa e interessa muita gente. E também um outro vídeo com aplicações práticas dela na furação de madeira, concreto, enfim, né, com as suas aplicações de uso. Não fiz porque senão esse vídeo seria um vídeo muito extenso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos, assim a gente consegue fazer o canal crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos.